Esse estudo, aceitando o não de Deus, mas continuando na jornada da vida. Ou seja, tem muita gente na igreja hoje, se não recebeu um sim, se não recebeu uma casa, se não recebeu um milagre, se não recebeu uma chave, se não recebeu um carro, uma bicicleta, um emprego e por aí vai, se ela não receber, ela não é uma pessoa realizada na casa do Senhor. É uma pessoa amargurada, uma pessoa triste. Por quê? Porque ela, em vez de ela fazer um trabalho para Deus, independente do que Deus venha dar ou não, como diz lá Abacuque na sua oração, mesmo que a figueira venha, mesmo que o fruto da figueira venha mentir. Então, o que eu vejo hoje é que muitos não querem receber o não de Deus. Mas o que eu observei é que Deus ele dá não a muita gente. E muitas orações não são realizadas, não tem efeito, porque Deus dá um não. E vamos ver esse não. A gente tem que aprender a ouvir o não de Deus e aceitar o não de Deus. Nem tudo que nós pedimos a Deus é bom para nós. Deixa eu dizer só uma coisa a você. Se por acaso Raquel, lembra de Raquel quando quando queria ter filhos, e ela foi até o Jacó e disse, me dá filho, Jacó. E Jacó ficou irado com ela, porque ela disse que se ele não desse filho, ela morreria. Se Rebeca, ou melhor, é isso mesmo, se Raquel que diga, se Raquel soubesse que aquilo que ela estava pedindo ali iria lhe trazer a morte dela, ela não iria pedir jamais um filho. Ou melhor, jamais filhos. Porque quando aconteceu de ter o segundo filho, ela morreu. Entendeu? Então tem certas coisas na vida que a gente pede a Deus e Deus diz não. E a gente fica o tempo todo ali insistindo, 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 como Abraão insistiu diante de Deus, quando então Deus o visitou e foi a Sodoma e Gomorra. E o que acontece ali, Abraão começou a insistir para que Deus não pudesse fazer nada ali, salvar alguém. Mas Deus ali foi dando misericórdia, misericórdia, e no final das contas saiu o quê? 2 filhas e um casal. 4 pessoas. Uma teve que morrer por causa, lembrou, queria ver o pecado, olhou para trás, queria ver o pecado, como era, e infelizmente morreu. Ficou 3, o Ló e 2 filhas. Então veja o que aconteceu com Ló e as 2 filhas. Desagradou os olhos de Deus também. Então veja que tudo que às vezes a gente pede e Deus demora e às vezes dá um não, é porque Deus já sabe o que vai ser o final daquela história. Então, para não ter aquela história ruim para você, Deus dá um não. Então vamos ver aqui o caso de Moisés, tá bom? O primeiro não foi para Moisés. Moisés aceitou esse não, sim ou não? Vamos ver. Aqui Moisés, vamos ter aqui 3 episódios referente ao tempo e 3 episódios o que aconteceu com Moisés. Moisés ele passou 40 anos vivendo lá no palácio. 40 anos, vamos dar uma olhadinha aqui. Em Atos capítulo 7, 23, quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então, se você observar aqui, eles passou 40 anos para ele fazer uma visita. Ele foi fazer a visita, o que aconteceu? Ele viu alguém maltratando outra pessoa, injustamente, foi e matou aquela pessoa que estava maltratando. Aí ele teve que fugir. Então, para onde ele fugiu? Ele passou 40 anos em Midian, que é um local. Então ele foi para essa cidade chamada Midian. Atos, capítulo 7, 30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhes no deserto do Monte Sinai um anjo, entre as chamas de uma sarça que ardia. Então observe também que Moisés passou mais 40 anos lá em Midian, casou, cuidou dos animais. Quando completou 40 anos, Deus o quê? O chamou Moisés. Então Deus chama Moisés lá no Monte Sinai e diz, olha, volta para a tua terra que você saiu. O que acontece? Moisés volta, retira todo o povo lá do Egito, leva o povo para o deserto. E o que acontece? No deserto, Moisés passou 40 anos no deserto. Então vamos olhar. Aqui em Atos, capítulo 7, 35 ao 36 e 42, o 36 diz, eles os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Então, observe que Moisés passou durante 40 anos no deserto. Ali foi o ministério dele. O ministério de Moisés foi 40 anos no deserto, ensinando o povo
no caminho do Senhor. Só que chegou um certo dado momento que Moisés ele não aguentou mais, e tanto disse-me-disse, coisa que faltava, alguém falava mal de Deus e falava mal de Moisés, e dizia que o local onde estava anteriormente era melhor do que o deserto, enfim. Então Moisés ali já estava muito chateado, tudinho. Até então Moisés não tinha errado diante de Deus, estava indo tudo bem, 40 anos, errou matando uma pessoa, mas ali nada podia acontecer com ele. Depois foi para Midian, Deus o chamou, foi para o deserto, 40 anos. Só que nesses 40 anos lá no deserto, o que acontece é o seguinte, Moisés, já um pouco atarefado, exausto, ele vai até na terra de Meribá, certo? Meribá, onde rolou pecado, onde rolou coisa ruim, certo? Meribá, terra que não é boa, entendeu? Então o que acontece é o seguinte, na terra de Meribá, Moisés chega lá e chama o povo, vem cá, aqui está uma rocha, eu vou tirar água para vocês. Só que ele consultou a Deus. Aí quando ele consulta a Deus, Deus diz assim, olha, fale a rocha. Vamos dar uma olhadinha no texto. Meribá, o pecado de Moisés. Números 27, capítulo 20, versículo 7. Disse o Senhor a Moisés, versículo 8, toma o bordão, junta o povo, e tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha. Então observe que Deus dá uma orientação a Moisés, dizendo, fale a rocha. Aí o versículo 11, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. Saíram-lhe muitas águas. Se a gente continuar esse versículo mais abaixo, Deus dá uma resposta muito forte a Moisés. Como não confiaste em mim, na terra prometida, a qual eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, tu não irás entrar. Então observe que Deus ali dá um não para o Moisés. Porque Moisés não confiou em Deus. Pelo fato de ele não confiar em Deus, Deus disse, não entrarás na terra prometida. Ora, quando a gente recebe o não de Deus, quando a gente recebe uma espécie assim de um castigo, certo? Ou uma correção. Então o que acontece? A gente vai o quê? Recorrer a Deus. E foi o que Moisés fez. Moisés, quando recebeu o nome de Deus, que ele disse, rapaz, eu não vou entrar na terra prometida. Aí ele foi suplicar a Deus. Aqui a oração de Moisés, capítulo 3 de Deuteronômio, 23 ao 26. Vamos dar uma olhadinha? Então, o 25. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. O 26, porém o Senhor indignou-se, olha só, Deus ficou chateado com ele, muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse, basta, não me fales mais nisto. Então observe que Deus puxou o freio de mão e disse, olha, acabou o assunto entre nós dois aqui de querer entrar na terra prometida. Eu já disse não. Foi o que Deus disse, já disse não. E não é não. E Moisés, então, recebeu esse não de Deus, muito duro. Agora, imagine só. 40 anos de ministério, fazendo tudo certinho. Tudo, rapaz, uma beleza, o ministério de Moisés. 40 anos ensinando, não foi 4 dias, foi 40 anos. Aí chega um dado momento, ele pega, em vez de ele falar com a rocha, ele bate na rocha. Ora, na rocha saiu o quê? Água. Quem representa a água? Jesus Cristo. Então, aquela rocha ali, simbolicamente, seria Cristo. Então não se pode bater em Cristo. Entendeu? Por quê? Porque de lá sai água viva. Então lá Deus disse, fale com Cristo. Seria mais ou menos isso. Então ele não falou, ele bateu em Cristo. E ali, aquela representação que eu estou colocando aqui, como se a rocha fosse Cristo, Deus não gostou. Porque ele desobedeceu a Deus e ainda não confiou em Deus. Entendeu? Não confiou. Mas o que acontece? Deus dá um ar de misericórdia para ele. Moisés espia a terra de longe. Deuteronômio capítulo 32, versículo 48 ao 52 e o 34, 4. Vamos dar uma olhadinha. Moisés espia a terra de longe. 32, 52. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrará nela. Então observe que Deus está dizendo aqui, ó, que ele não vai entrar na terra que dou aos filhos de Israel. O 34:4. Disse-lhe o Senhor, esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Eu
te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Então observe que Deus ainda deu vamos dizer assim, da sua ira de 100%, ele foi lá e tirou, vamos dizer assim, 10%, certo? Da ira de 100%. E 10% ele deu para Moisés ver a terra. Agora, interessante que ele estava com 120 anos aí. E ele conseguiu ver toda a terra que se divide ali nas 12 tribos. Ele conseguiu ver. É tanto que a história dele termina que ele teve uma boa visão, morreu com uma boa visão. E outra, eu quero dizer para você o seguinte, mesmo Moisés não recebendo o sim de Deus e recebendo o não, para não entrar na terra, que era o desejo de Moisés, era entrar na terra, mesmo assim Moisés não desistiu do seu ministério, ele não regou do seu ministério, ele não deixou para trás. Ou seja, já que ele não poderia entrar na terra prometida, ele foi e preparou Josué. Então ele preparou Josué, ungiu Josué e passou o cajado para Josué. Então Josué entrou na terra prometida, junto com sua família. Então o que é que eu digo para você? Entrou ele e Caleb, né? Então o que é que eu digo para você? Não desista do seu ministério. Não desista da sua chamada. Porque mesmo Deus dando um não para você, o que vai valer é a sua perseverança, é a sua continuação, é o seu desejo de fazer as coisas para Deus. Não desista do seu ministério, tá bom? O segundo não veio a pessoa chamada Davi, aquele jovenzinho que estava tomando conta das ovelhas, foi até onde estavam seus irmãos em briga, lá ele viu uma afronta, ele então se indignou, foi brigar, venceu a luta, passou a ter fama no meio daquele povo todo, que até então ninguém conseguia derrubar aquele gigante, e ele derrubou, então ele passou a ter fama, e essa fama lhe deu um título de rei. Então, Davi passou a ser rei. Ora, o rei então, ele, a cada ano, ele tem que ir para a guerra contra os inimigos, para lutar contra os inimigos. Só que nesse período, de um certo momento, ele estava em casa. E o que acontece? Não vai construir a casa do Senhor. Eita, Deus dizendo para ele que ele não iria construir a casa do Senhor. Por quê? Porque Davi estava em casa, viu uma mulher tomando banho, e essa mulher que ele viu tomando banho, chamou, teve relação com ela, ela engravidou, e o que acontece é o seguinte, essa mulher, quando engravidou, ela gerou um pecado com Davi, Davi gerou um pecado com ela, os dois geraram um pecado ali. E Deus ficou com desgosto naquele momento ali. Aí, o primeiro momento é que Deus disse assim, olha, não irei construir a minha casa. Por quê? Porque, primeiro, tu derramasse muito sangue. Vamos dar uma olhadinha? Primeiro Crônicas 22:8, porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste guerras. Não edificarás casa em meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Ora, Davi tinha mulheres, Davi tinha filhos, Davi tinha animais, Davi tinha exército, Davi tinha casa, Davi tinha a arca do Senhor, só faltava uma coisa, a casa de Deus para completar a história de Davi. Era a única coisa que estava faltando. Infelizmente, ele terminou a história sem ter a casa do Senhor construída por ele. Infelizmente. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Eu vou ler daqui a pouco, tá bom? Então, veja só. A espada não se apartará da tua casa. Ou seja, além do pecado que ele consumiu com a Batseba, Deus disse, olha, a tua casa não vai sair o pecado. Por quê? Não vai sair o pecado. Vamos lá. Segundo Samuel 12:10, diz assim, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Então, observe que aqui, onde gerou o pecado de Davi. Estava indo muito bem, vencendo guerras, derrubando gigante, famoso, conquistando, trazendo tudo para o lado dele, mas infelizmente chega um certo momento que ele errou. Com quem? Com Batseba. Se Batseba tivesse dito não para Davi, não teria acontecido tudo isso que eu vou ler agora. Ó. Olha só. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. O estrago foi grande. De quem? De Batseba com Davi, porque não disse não para Davi. Se ela tivesse dito não, o que não iria acontecer? Observe que não iria acontecer. Morreu o filho entre o casal. Qual o casal? Davi e Batseba. Segundo Samuel 12:15. Tá bom?
Depois, o incesto na família. Davi tinha mais de uma mulher. Então, um filho pega a irmã, o filho se passa por doente e pega a irmã. Segundo Samuel 13:11. A morte do irmão, ou seja, aquele que causou o problema, morreu. Um matou o outro. Segundo Samuel 13:28. O filho expulsa o pai Davi. Ora, segundo Samuel 15:13. Justamente o Salomão. O Absalão que diga. Absalão. O filho pega as concubinas do pai. Segundo Samuel 16:21. 6. A morte de Absalão. Segundo Samuel 18:12. Ou seja, foi Absalão que pegou as concubinas, foi Absalão que expulsou o pai. Então esse cara causou uma tremenda deu um problema enorme na casa de Davi. Entendeu? O filho dele. E por último, morre 70 mil pessoas. Segundo Samuel 24:10. Então, se você observar, se ele não tivesse pecado, quando teve com Betseba, certo? Se Betseba lá, como fosse, estava no palácio, e ele dissesse, vamos para a cama, ela disse, não, eu sou casada. Essas coisas não teriam acontecido na família de Davi. Entendeu? Mas deixa eu terminar uma coisa. Davi não desistiu também. Davi, mesmo recebendo o nome de Deus, de não construir a casa, Davi, mesmo recebendo o nome de Deus, do pecado que ficou na casa de Davi, ele não desistiu de continuar com o Senhor. O que foi que ele fez? Ele preparou o filho dele chamado Salomão. Então foi Salomão que herdou justamente a construção da casa de Deus. Então Deus passou para Salomão. Por quê? Porque Davi, ele continuou no ministério, ele não desistiu. Entendeu? Então o que você tem que entender é que às vezes precisamos receber um não para que amanhã não venha sofrer. Ora, se Deus tivesse dado um sim para Davi e não tivesse dado um não, Davi ia errar mais ainda. Se Deus tivesse dado um sim para Moisés, Moisés ia errar muito mais ainda. Entendeu? Mas vamos lá. O terceiro não vem para Jesus. Ora, esse Jesus recebeu 4 nãos. Entendeu? Vamos dar uma olhadinha? 4. O primeiro não que ele recebeu, depois de fazer todo o trabalho, durante seus 30 e poucos anos, curando, libertando, salvando, ensinando, discipulando, todo aquele povo lá, aqueles 12 homens e outros mais, chega um certo momento que ele, diante do Pai, diante da consagração, lá no Monte das Oliveiras, onde descia o óleo, onde se fazia óleo, ungido. Então o que acontece? Chega lá, ó, o que acontece? Ó? Mateus 26:36. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Observe que aqui não houve uma resposta de Deus. Houve um silêncio. O silêncio de Deus foi um não. Entendeu? Foi um não. Aí Deus disse não. Ele pediu o quê? Para se afastar o cálice dele. Disse não. Deus disse não. O que seria esse não de Deus? Vamos traduzir numa linguagem mais fácil. Deus não trabalha com segundo plano. Deus não tem plano B. Deus não tem plano C. O que é isso, plano B e plano C? Deixa eu explicar para você. Numa linguagem bem simples. Suponha que você esteja cozinhando a gás. O gás acabou. Aí você vai o quê? Vai no quintal, no sítio, pega a madeira e faz um novo fogo e continua cozinhando. Ou com um pau ou com um carvão. Entendeu? Então esse é o plano B. Então Deus não tinha um plano B. Ou melhor, Deus não existe plano B para Deus. Todos os trabalhos de Deus é plano A. Ou dá ou não dá certo. Então tudo que Deus faz, que vai dar certo, vai. Então Deus não tem plano B. Tá bom? Então Jesus foi lá e pediu a Deus. Recebeu um não. Aí o que acontece? Ele vai e implora mais uma vez a Deus. Faz tudo novamente. Versículo 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Então observe que ele recebe outro não de Deus, segundo não. E o que acontece então? Ele volta a pedir mais uma vez a Deus, a terceira vez. No 44, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. E também teve o mesmo não. Entendeu? Então observe que o próprio filho, aquele que o pai disse que quem o amava, entendeu? Então o próprio filho ele disse não na cruz. Aí no último momento aqui,
Cristo não desiste do seu plano, ele não desiste, ele mostra para que o objetivo, para que ele veio ao mundo, para resgatar a nossa vida. Então, se ele não tivesse morrido, a gente não teria salvação. Então, era necessário ele morrer para poder ter salvação. Então, sem o derramamento de sangue, não teria salvação. Então, teria que também derramar sangue. Só que, depois que ele passa por esse momento aí, ele é preso, é levado para o julgamento leva para a cruz. Na cruz, ele chega lá na cruz, olha, o que acontece na cruz? Mateus 27, 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, sabachthani. O que quer dizer, meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste, Deus? Então, resumindo, Cristo levou 4 nãos de Deus, mas continuou a sua obra. Não desistiu do seu ministério. Então, não é por causa do não que eu vou desistir do ministério de Deus. Não é por causa do não. Não é porque o milagre não aconteceu, não é porque não veio a cura, não é porque não veio um carro, não é porque veio uma casa, não é porque veio um emprego. Não é por causa disso. O que você tem que fazer é continuar o ministério com Deus. Independente que Ele te abençoe ou não, que Ele te dê ou não, continue o ministério com o Senhor. Siga em frente, não desista. Faça como Cristo. Cristo recebeu não 4 vezes, mas Ele não desistiu e foi até a morte de cruz para nos salvar. Imagine se Cristo tivesse desistido no primeiro não, ou no 4º não. Então não teria salvação para ninguém na face da terra. Mas eu quero dizer para você, não desista do teu chamado. Não desista daquilo que Deus colocou no teu coração. Não desista do seu relacionamento com alguém que você convive. Não desista do seu filho, da sua filha, do seu parente. Não desista do seu trabalho. Não desista daquilo que você começou. Amém?